Existe uma pergunta que quase ninguém que aposta consegue responder com honestidade na primeira tentativa. Quanto você aposta por mês? Não é quanto você ganhou. Não é quanto você perdeu. É quanto sai da sua conta, todo mês, para dentro de uma casa de aposta. E eu vou te dizer por que essa pergunta é tão difícil. Porque quase todo mundo que aposta se enxerga um nível abaixo do nível em que realmente está. Quem aposta 200 jura que aposta 50. Quem aposta 2.000 se descreve como alguém que aposta de vez em quando. E quem aposta 20.000 quase nunca fala em número nenhum. Fala em fase ruim. Então hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou te mostrar 4 vidas. R$20 por mês, R$200 por mês, R$2.000 por mês e R$20.000 por mês. Não são personagens que eu inventei para te assustar. São 4 relações diferentes com a mesma coisa. E eu tenho quase certeza de que você vai reconhecer alguém em pelo menos uma delas. Talvez um amigo, talvez um parente, talvez você. E antes de começar, uma coisa importante. Porque isso muda como você vai assistir o vídeo inteiro. Esse vídeo não é sobre o valor. Parece que é, mas não é. O valor é só o termômetro. O que a gente vai olhar de verdade, em cada nível, são 3 coisas. O que a pessoa sente, o que ela fala para si mesma e o que aquilo está silenciosamente cobrando dela. Porque 2 pessoas podem apostar exatamente os mesmos R$200 e estarem em situações completamente diferentes. Uma delas está gastando um lazer, a outra está começando a afundar. E o número sozinho não diferencia as 2. No fim do vídeo, eu vou te dar 4 perguntas que diferenciam. Elas funcionam em qualquer nível, com qualquer valor. Fica até lá, porque é a parte mais útil. Vamos começar por baixo. Nível 1. R$20 por mês. Como é a vida aqui? É o bolão do trabalho. É o palpite no grupo dos amigos. É R$5 num jogo de domingo porque o cunhado apostou e você entrou junto para não ficar de fora da zoeira. Nesse nível, a aposta é um evento social. Ela tem hora para começar e hora para acabar. Ela acontece com outras pessoas por perto e, principalmente, quando o jogo acaba, acabou. A pessoa não pensa mais no assunto até o próximo domingo. O que ela sente? Diversão. Pertencimento. É a mesma sensação de dividir uma pizza. E o que ela fala para si mesma é só uma brincadeira. E olha, nesse nível específico, na maior parte das vezes, ela está dizendo a verdade. Vamos à matemática, que é a parte que ninguém faz. R$20 por mês são R$240 por ano. Em 10 anos, são R$2.400 que saíram da vida dessa pessoa. É dinheiro? É. Quebra alguém? Não. Isso é menos do que muita gente gasta em streaming. Então tá tudo bem no nível 1? Quase. E o quase é a parte mais importante desse trecho. Porque o risco do nível 1 nunca foi o dinheiro. O risco do nível 1 é que ele é uma porta. Repara no que já aconteceu na vida dessa pessoa, mesmo gastando pouco. O aplicativo foi instalado, o cadastro foi feito, o cartão foi salvo e o dedo aprendeu o caminho até aquele ícone. Ninguém sobe de nível decidindo subir de nível. Sobe porque a porta já estava aberta num dia ruim. E tem um sinal específico, bem discreto, que marca o começo da transição. É quando a pessoa começa a conferir o resultado antes de assistir ao jogo. Quando o placar importa mais que a partida, a relação já mudou de natureza, mesmo que o valor continue igual. Guarda isso, porque a gente vai ver esse padrão de novo. Nível 2. R$200 por mês. Aqui a coisa muda de categoria, e a mudança é mais silenciosa do que parece. Como é a vida nesse nível, a aposta deixou de ser um evento e virou uma rotina. Não depende mais de domingo, de amigo, de bolão. Ela acontece sozinha, no sofá, com o celular na mão, numa terça-feira à noite. E tem um detalhe que define esse nível melhor do que qualquer número. A pessoa aposta em jogos que ela não assistiria. Campeonato de país que ela não sabe apontar no mapa. Jogo às 11 da noite de quarta. O futebol virou desculpa.
O produto agora é a aposta em si, o que ela sente. Normalidade. E é justamente isso que torna esse nível traiçoeiro. O que ela fala para si mesma é o meu lazer. Todo mundo gasta com alguma coisa. Eu não bebo, eu não fumo, eu aposto. E essa frase é honesta. O problema é que ela é honesta e incompleta ao mesmo tempo, porque cerveja não te oferece a chance de recuperar o dinheiro da cerveja. Cinema não te pede para dobrar. Nenhum outro lazer tem um mecanismo embutido para te fazer gastar mais do que você planejou. A matemática do nível 2. R$ 200 por mês são 2.400 por ano. Em 10 anos, R$ 24 mil que passaram pela mão dessa pessoa e não ficaram. E aqui eu quero que você faça um exercício comigo, sem eu prometer nada. Não vou te falar de rendimento, não vou te vender investimento, não vou te dar porcentagem nenhuma. Pensa só no valor cru. R$ 24 mil. É um carro popular usado. É uma reforma. É uma reserva de emergência inteira para muita gente. É o tipo de dinheiro que muda uma emergência de tragédia para chateação. E ele não foi perdido de uma vez. Foi perdido em pedacinhos de R$ 200 que nunca doeram. O risco específico desse nível é a elasticidade. Quem está no nível 2 quase sempre tem um orçamento mental de aposta. Eu só uso 200, só que esse teto é feito de borracha. Ele estica num mês de sorte, porque a pessoa está jogando com o dinheiro deles. E ele estica num mês de azar, porque falta pouco para empatar. O sinal de alerta do nível 2 é bem objetivo. É a primeira recarga fora do planejado. O dia em que o dinheiro acabou no dia 20 e a pessoa recarregou no dia 21. Não pelo valor, que pode ser pequeno, mas porque naquele momento a regra deixou de existir. E, como eu já falei aqui no canal, regra com exceção não é regra, é negociação. Já que a gente chegou na metade da escada, se esse vídeo está te fazendo pensar em alguém, deixa um like. Isso ajuda o canal a alcançar mais gente que está exatamente num desses níveis e nunca parou para fazer essa conta. Feito isso, vamos subir, porque agora a coisa fica séria. Nível 3. R$ 2.000 por mês. Esse é o nível mais mal compreendido de todos, e por um motivo específico. Ele não se parece com um problema, ele se parece com uma profissão. Como é a vida aqui? Existe planilha, existe controle de banca, existe uma linguagem técnica inteira. A pessoa fala em unidade, em gestão, em valor esperado, em retorno sobre investimento. Ela segue analistas. Ela tem método. Ela pode até estar registrando os resultados com honestidade. O que ela sente? Competência. Ela não se vê como apostadora. Ela se vê como alguém que opera num mercado. E o que ela fala para si mesma é a frase mais perigosa do vídeo inteiro. Eu não sou como os outros. Eu tenho estratégia. Eu preciso ser cuidadoso aqui, porque essa parte é delicada. Existe gente que ganha dinheiro com aposta de forma profissional? Existe. É raríssimo. Envolve capital alto, disciplina extrema e geralmente é um trabalho exaustivo, não uma diversão. Não é a maior parte de quem está nesse nível. O que acontece na maioria dos casos é mais sutil e mais humano. A linguagem técnica virou o melhor disfarce que o problema já encontrou. Pensa comigo. Uma pessoa que perde R$ 2.000 e diz, eu perdi R$ 2.000, tem um problema visível, inclusive para ela mesma. Agora, uma pessoa que perde R$ 2.000 e diz, eu tive um mês de variância negativa dentro do desvio esperado, tem exatamente o mesmo prejuízo, mas com uma camada de anestesia por cima. Quanto mais sofisticada é a explicação, mais difícil fica admitir o óbvio. É por isso que gente inteligente costuma demorar mais para sair desse buraco, não menos. A inteligência não protege, ela só constrói justificativas melhores. A matemática do nível 3. R$ 2.000 por mês são 24 mil por ano. Isso é um salário inteiro para muita família brasileira. Não é lazer. Não tem como chamar isso de lazer. E é nesse nível que entra o convidado que muda tudo, a dívida. Porque R$ 2.000 por mês, para a maioria das pessoas, não sobram. Então eles vêm de algum lugar.
vem do limite do cartão, vem do cheque especial, vem do empréstimo que foi pego para organizar as contas e acabou virando banca. É aqui que o dinheiro que se perde deixa de ser dinheiro que a pessoa tinha e passa a ser dinheiro que a pessoa vai dever, com juros rodando por cima. O sinal de alerta do nível 3 é o mais confiável de todos os 4. É a mentira sobre o número. Quando ninguém na vida da pessoa sabe o valor real. Quando a esposa acha que é 500. Quando o amigo acha que parou. Quando a pessoa fala o número dividido por 3 sem nem perceber que está dividindo. O segredo é o sintoma. Comportamento saudável não precisa de segredo. Nível 4. 20 mil reais por mês. Aqui eu vou mudar o tom, porque esse nível não é uma curiosidade. É uma emergência e merece ser tratada como uma. Como é a vida nesse nível? Não se aposta mais para ganhar, aposta-se para recuperar. E essa é a diferença mais importante do vídeo inteiro. No nível 1, a pessoa aposta para se divertir. No nível 4, ela aposta para parar de sentir. A aposta virou o remédio para a dor que a própria aposta causou. Os psicólogos têm um nome para isso: perseguir as perdas. É o comportamento de aumentar a aposta para tentar recuperar o que já foi, o que estatisticamente só acelera a queda, porque cada nova rodada carrega a mesma margem da casa contra você, agora com um valor maior. O que a pessoa sente nesse nível não é empolgação, é desespero vestido de esperança. É a certeza de que uma única noite boa resolve tudo e é uma sensação insuportável de precisar que dê certo. Aqui o dinheiro já deixou de se comportar como dinheiro. 20 mil reais viram um número na tela, uma ficha, uma unidade abstrata. Quem está nesse nível consegue apostar em uma noite o valor de um carro sem sentir o peso que sentiria contando aquele mesmo dinheiro em cédulas na mesa da cozinha. A abstração é parte do desenho do produto e as consequências param de ser financeiras e viram outra coisa. Patrimônio que existia e sumiu. Relações que quebraram. Mentira que virou rotina. Sono que acabou. E uma vergonha tão grande que a pessoa não consegue pedir ajuda, porque pedir ajuda significa dizer o número em voz alta. Se você está nesse nível ou perto dele, eu quero te dizer 2 coisas com toda a clareza que eu consigo. A primeira, isso não é falta de caráter e não é burrice. Aposta compulsiva é reconhecida como um transtorno. Opera em cima de um mecanismo cerebral que ninguém escolheu ter e é operada por produtos desenhados por gente muito competente para fazer exatamente isso acontecer. Você não é fraco. Você está enfrentando algo desenhado para vencer você. A segunda, nesse nível, força de vontade sozinha raramente resolve e não é vergonha nenhuma admitir isso. Existe ajuda profissional, existe tratamento, existem grupos de apoio gratuitos e existe gente que saiu exatamente de onde você está. Procurar ajuda não é o fim da linha. Na maioria das histórias, é o começo da parte boa. Agora, terminados os 4 níveis, eu preciso desmontar a ideia que o próprio formato desse vídeo pode ter criado na sua cabeça. Eu te mostrei 4 níveis como se fossem 4 degraus separados, com pessoas diferentes em cada um. Não é assim que funciona. Não são degraus. É uma escada rolante. Ninguém começa no nível 4. Absolutamente ninguém abre um aplicativo pela primeira vez e aposta 20 mil reais. Todo mundo que está no nível 4 hoje já esteve no nível 1. Já foi a pessoa do bolão da firma, achando graça, gastando 5 reais. E a passagem entre um nível e outro quase nunca é uma decisão. É um deslize. É uma sequência de dias comuns, cada um deles com uma justificativa razoável. É a semana em que teve um jogo importante. É o mês em que apertou. É a noite em que faltou pouco. Ninguém acorda e decide triplicar. As pessoas só olham para trás 6 meses depois e não reconhecem o próprio extrato. E o que empurra a escada não é caráter. São 3 coisas bem concretas: acesso, que é o aplicativo no bolso 24 horas por dia;
Normalização, que é ver a aposta como parte natural do futebol, do grupo, da conversa, e alívio, que é descobrir que apostar mexe com o humor quando o dia foi ruim. É essa terceira que faz a escada acelerar. Então vamos ao que eu prometi lá no começo. As 4 perguntas. Porque, como eu disse, o valor sozinho não te diz em que situação você está. Alguém pode apostar R$ 50 por mês e ter um problema sério. E é possível, embora seja mais raro do que as pessoas gostam de acreditar, apostar um valor maior, mantendo uma relação sob controle. Essas 4 perguntas valem para qualquer valor, e elas são desconfortáveis de propósito. Pergunta número 1. Você já mentiu ou omitiu sobre quanto aposta? Não precisa ser mentira grande. Arredondar para baixo conta. Mudar de assunto conta. Se o número precisa de segredo, o segredo é a informação. Pergunta número 2. Você já apostou dinheiro que já tinha destino? Dinheiro do mercado, da conta de luz, da parcela, do presente de alguém. O momento em que a aposta passa a competir com um compromisso é o momento em que ela deixou de ser lazer, independente do valor. Pergunta número 3. Você já apostou para recuperar? Essa é a mais importante das 4. Apostar para ganhar e apostar para recuperar são 2 comportamentos completamente diferentes com a mesma aparência. O primeiro é entretenimento caro. O segundo é o motor do nível 4. E a pergunta número 4. Você conseguiria ficar 30 dias sem apostar, sem esforço? Repara no sem esforço. Se a resposta for conseguiria, mas seria difícil, isso já é uma resposta. Uma pessoa que não tem problema com aposta não sente falta de apostar. É como perguntar se você consegue ficar 30 dias sem ir ao boliche. Se você respondeu sim para alguma dessas 4, o valor que você gasta virou a parte menos relevante da conversa. E responder sim não faz de você um caso perdido. Faz de você alguém com uma informação útil que a maioria das pessoas prefere não ter. Então, fechando. O nível 1 é uma porta. O nível 2 é um hábito que estica. O nível 3 é um problema que aprendeu a falar difícil. E o nível 4 é uma emergência que precisa de ajuda de verdade. E olhando para a escada inteira, tem um nível que eu não coloquei na lista, e que é o único em que a matemática da casa não tem nenhuma chance de te alcançar. É o nível 0. Eu não digo isso por moralismo, e esse canal não está aqui para te dar sermão. Eu digo por aritmética, e eu já expliquei essa conta em outro vídeo aqui do canal. Toda casa de aposta trabalha com uma margem embutida em cada rodada, e quanto mais você joga, mais perto do resultado desenhado por ela você chega. Não existe nível seguro no longo prazo. Existe nível mais lento. Se você está no 1 ou no 2, a decisão mais barata da sua vida é hoje, e ela é chata. Desinstala. Não porque você é fraco, porque decidir uma vez, com a cabeça fria, é infinitamente mais fácil do que decidir toda noite no calor do jogo. Se você está no 3, o passo mais valioso não é parar sozinho, é dizer o número em voz alta para uma pessoa em quem você confia. O segredo é o que sustenta esse nível. E se você está no 4, por favor, procura ajuda profissional. Não é fraqueza, não é exagero, e você não é a primeira nem a única pessoa a passar por isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que a gente fala aqui, o que o dinheiro faz com a gente e o que a gente pode fazer com ele. E se você pensou em alguém específico enquanto assistia, manda esse vídeo para essa pessoa, pode ser a conversa que ela não estava conseguindo começar sozinha. A gente se vê no próximo.